Graça e paz, amados irmãos, é muito bom estar com os senhores mais um domingo, né, ou mais um dia da semana, depende do dia que você for ver esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você também for ver esse vídeo. Nós vamos dar continuidade à lição Sermão do Monte, um ensino desafiador. Com a lição número 2, vamos trabalhar o caráter cristão. A introdução às bem-aventuranças, o texto base, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. E nós vamos trabalhar aí o padrão cristão, aquilo que Jesus deseja para cada um de nós, para mim, para você, o caráter cristão, desenhar aquilo que foi desenhado por Jesus no Sermão do Monte. Como eu e você devemos proceder em relação ao próximo, em relação ao outro, em relação a você mesmo, em relação a Deus. Então, esse relacionamento, essa condição que Jesus vai nos dar no Sermão do Monte, vai nos apresentar, é o que nós devemos, é o que nós vamos estudar e é o que de fato nós devemos seguir como cristãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Abriu? Então vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 3, tá? Versículo 3 em diante. Vai dizer assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, não é novidade aquilo que Jesus está dizendo. Essas perseguições, essas dificuldades da vida cristã, em consequência à vida cristã, os profetas também passaram. E nós também passamos hoje devido ao Evangelho. Aqui no Brasil, nem tanto, a perseguição pode ser de outra forma, até porque hoje o cristianismo, eu não tenho os dados se o cristianismo, o cristão evangélico ultrapassou o cristão católico, não sei, mas se não for o primeiro, acho que é o segundo, é o segundo em matéria de religião no Brasil. Então, assim, a questão de perseguição, até algumas décadas atrás, até poderia haver isso, quando o catolicismo ainda era muito latente, muito forte, né? Os cristãos evangélicos tinham um certo preconceito sobre os cristãos evangélicos, mas em outros países que a realidade é diferente, onde a igreja ela é perseguida, isso aqui se encaixa perfeitamente sobre essas dificuldades, bem-aventuranças, né? Aquele que é misericordioso, como exercer misericórdia com a pessoa que me persegue? Como exercer misericórdia com a pessoa que quer me matar? Matar os meus filhos porque eu professo uma fé diferente da dele? Como ser manso e humilde de espírito diante de um cenário caótico onde eu estou inserido? Então tem várias situações que nós, como cristãos, nós devemos que priorizar. E o Sermão do Monte é uma delas. Não adianta no Sermão do Monte, nós vamos ver mais à frente, você desenvolver apenas 2 ou 3 qualidades aqui, se Jesus está dizendo, está nos mostrando aqui, pelo menos aqui, de 8 a 9 qualidades. As bem-aventuranças. Então, se você ver e prestar atenção no texto, a gente vai analisar, não, eu tenho que ser manso,
eu tenho que ter sede e fome de justiça, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ser limpo de coração, eu tenho que ser pacífico. Então, são critérios que Jesus vai nos ensinando, vai nos mostrando, e esses critérios têm que ser desenvolvidos todos em nós. Amém? Então, a gente vai estudar isso mais à frente, mas para que você entenda aquilo que Jesus quer de nós, as bem-aventuranças. O alvo da lição, o aluno será capaz de desafiar a viver a cada dia o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, como a única maneira real de encontrar felicidade verdadeira para a vida. Qual é a nossa felicidade, a nossa real felicidade? Nos padrões humanos, nos padrões do mundo, a felicidade ela está associada à autorrealização. A felicidade ela está atrelada ao meu sucesso como pai, ao meu sucesso como profissional, ao meu sucesso em qualquer coisa onde eu quero entrar. Ou seja, está mais relacionada ao mundo material, ao mundo físico, do que ao mundo espiritual. Então, o padrão do que o mundo desenha para nós é o padrão de sucesso, de autorrealização. E às vezes essa autorrealização ela não mede esforços, ela não tem limite. Significa que eu posso me tornar uma pessoa feliz, mas através da infelicidade do próximo, do outro. Então, nós vamos estudar sobre isso e analisar qual realmente é a nossa, como cristão, é a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira bem-aventurança. Cristo, nesse trecho do sermão, mostra que a verdadeira felicidade é bem diferente, como eu falei anteriormente. Seu padrão de vida para os discípulos entra em choque com os padrões do mundo. Os padrões de vida no qual Jesus estabeleceu para os seus discípulos entra em choque, vai de encontro aos padrões que o mundo, que a sociedade tem a nos oferecer. Foi aquilo que eu disse. Nós buscamos autorrealização, nós até nos achamos autossuficientes por termos a chamada felicidade, e esquecemos dos padrões espirituais, os padrões metafísicos, os padrões daquilo que Deus deseja para cada um de nós, a dependência e a suficiência somente dele. Então, essa felicidade que o mundo tem nos oferecer, ela é uma felicidade temporária. Ela é uma felicidade que ela pode trazer benefícios, mas temporários. E de acordo com qualquer dificuldade, qualquer tempestade que essa pessoa venha enfrentar, ela não está apta a suportar as mazelas, as dificuldades, as dores da vida, porque simplesmente ela ainda não conheceu a verdadeira felicidade. Até porque, meu irmão, nós vivemos um período hoje, né, pandemia do Covid-19, e muita gente perdeu seus entes queridos, muita gente perdeu seu emprego, né? E pessoas que realmente entenderam, que entendem essa felicidade, essa alegria, essa bem-aventurança, que conhece realmente aquilo que Jesus exige de nós. Essas pessoas elas passam pelas dificuldades chorando, sofrendo, mas entendendo que existe um Deus que suporta, que existe um Deus que está no suporte, que existe um Deus que não o abandonou. Pessoas estão desempregadas, mas não estão aflitas. A preocupação faz parte. Quem é pai e mãe de família e já ficou desempregado, sabe como é que é. A gente fica preocupado, mas não aflito, mas não desesperado. Porque Deus nos suporta. Deus nos dá o suporte. Deus nos dá a felicidade. E essa felicidade é a felicidade divina, a felicidade que vem do alto. É essa felicidade que nos suporta em dias de angústia, em dias de dor, em dias de sofrimento, e também em dias de paz, e também em dias de alegria.
Então a felicidade que o mundo dá é diferente da felicidade dos padrões que Deus nos dá, daquilo que Deus quer de nós. E é essa lição que quer nos mostrar, o conflito que Jesus nos traz em trazer os seus padrões de felicidade, porque bem-aventurança no grego, makarios, também significa alegria, alegria plena, felicidade. Então, feliz é aquele, ou seja, bem-aventurado, feliz os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, felizes. Somos felizes porque temos fome e sede de justiça. Nós somos fartos. Aqui Jesus não está dizendo sobre algo material. Jesus não está falando sobre comida, mas sim o alimento espiritual. Você tem fome e sede desse alimento espiritual? Somos fartos desse alimento espiritual? Somos felizes. Se somos, somos felizes, somos bem-aventurados. E aqui uma perguntinha. Vale a pena alcançar a felicidade a qualquer custo? Vale a pena? Será, meu irmão? Vale a pena alcançar a felicidade de qualquer forma, de qualquer jeito? Será que nós podemos alcançar a felicidade passando por cima de qualquer um? Utilizando por todos os meios possíveis para alcançar nosso sucesso, nossa realização? É isso que o mundo tem a nos oferecer. Quem são os ouvintes? Quem são os ouvintes desse sermão? Sermão do Monte. Primeiro são os discípulos. Discípulos se tornam o alvo primário desse sermão. Lembrando que no capítulo 3 do livro de Mateus, vamos colocar Mateus como referência, porque Lucas também no Lucas capítulo 6, também vai falar sobre o Sermão do Monte, de uma forma bem mais comprimida, né? Não como Mateus. Mateus vai esmiuçar mais. As informações que Mateus obteve talvez tenham sido mais ricas do que a de Lucas. Então a gente vê aí Jesus no capítulo 3, ele desce da Galiléia, vai até a Judéia, ali o início, os primeiros passos de Jesus, o seu ministério, vai até João Batista, ali ele se batiza, depois ele é retirado para o deserto, para a sua quarentena, aí ele fica 40 dias ali sendo tentado no deserto, vai para orar, para se preparar para o ministério, e aí depois ele volta, descobre que João Batista está preso, e aí ele sobe para Galiléia, para a região de Cafarnaum, e ali ele inicia ali a seleção dos 12 discípulos. São esses 12 que Jesus vai preparar. Esses 12 que Jesus vai fazer o supletivo com eles. 3 anos e meio aprendendo, tomando chicotada, aprendendo, ouvindo, entendendo. Às vezes não entende, Jesus explica de novo. Então 3 meses desse intensivão com Jesus, né? Então a gente vê os discípulos que são ali o alvo primário desse sermão. Jesus senta, vai ao monte, senta, e ali estão próximo dele os discípulos. Depois vem a multidão, que a gente fala mais à frente. Mas os discípulos estão cercando o mestre está sentado, como era de costume da época, o mestre sentar e ensinar sentado, enquanto os outros ouviam. E ali os discípulos estão sendo preparados, estão recebendo de Jesus Cristo o critério, o padrão que Jesus exige dos discípulos, cada um deles. E cada um deles deveriam dar continuidade ou prezar pelo padrão cristão, pelo padrão que Jesus havia determinado, estabelecido. Esses discípulos, mais anos depois, vão se tornar apóstolos, menos Judas Iscariotes. Mas os 11, os demais, vão se tornar o quê? Apóstolos. E esses apóstolos vão prezar pelos ensinamentos de Jesus. Se você for ler as as epístolas de Pedro, de João, de Tiago, até mesmo de Paulo, vocês vão ver ali o Sermão do Monte bem claro, bem desenhado nessas cartas, bem esmiuçado nessas cartas. A gente vai ver mais à frente ali um pouquinho, separei alguns textos, a gente vai ver que o Sermão do Monte continua sendo a base, o pilar da, digamos, a teologia de Pedro, de Paulo, de Tiago,
de João e dos demais que foram ao mundo pregar o Evangelho. Então, o Sermão do Monte é algo basilar do cristão. Todos nós devemos desenvolver, como discípulos de Jesus que somos hoje, devemos desenvolver o caráter cristão que Jesus nos apresentou. O modelo que Jesus quer de cada um de nós. As qualidades das bem-aventuranças. Todos os crentes devem demonstrar as qualidades, né? As qualidades devem ser vistas na vida de cada cristão, ou seja, cada um de nós deve expressar as qualidades. Cada um de nós deve ser, as pessoas devem ver essas qualidades em nós. Nós, como seguidores de Jesus, devemos desenvolver as qualidades, as bem-aventuranças que Jesus estabeleceu para cada cristão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura deve desenvolver essas qualidades. O velho homem não pode por si só ter as qualidades que Jesus havia estabelecido. Para que tenhamos em nossas vidas essas qualidades, as bem-aventuranças bem desenvolvidas, é necessário que sejamos nova criatura. Porque a nova criatura, ela deixa para trás as coisas velhas. A nova criatura, ela deixa para trás os seus costumes, os seus vícios, as regras e costumes do mundo. Ela passa a seguir agora um novo padrão. Que padrão é esse? O padrão de Cristo. As qualidades que Cristo quer que cada um de nós venhamos a desenvolver. As qualidades, bem-aventuranças, não foram restritas somente aos discípulos / apóstolos. Discípulos que vão se tornar apóstolos. O que eu quero dizer com isso? O fato dos discípulos estarem mais próximos de Jesus do que a multidão não significa que era somente a responsabilidade dos discípulos de manterem o padrão, a qualidade cristã. Trazendo para o dia de hoje, não é somente a responsabilidade da liderança da igreja de manter essa qualidade. Ou seja, do pastor, porque o pastor é ordenado, porque o pastor estudou, porque o pastor recebe uma remuneração da igreja, então o pastor é meu funcionário, então é o pastor que deve prezar por essas qualidades. Não, tem um corpo diaconal, porque foi escolhido, então a responsabilidade são dos diáconos. Não, mas tem um ministro de louvor que também recebe. Não, mas tem a educadora cristã que também recebe. Não, mas tem a galera do Ministério de Louvor que se propôs a tocar. Então eles estão ali para me servir. Cabe a mim apenas ouvir, apenas degustar. Não. A responsabilidade de desenvolver essas qualidades no qual Jesus deseja de nós é de todo cristão. Seja aquele que é remunerado, seja aquele que não é remunerado, seja aquele que é o mais antigo, seja aquele que é o mais novo na igreja, todos nós devemos prezar pela mesma qualidade. O fato de os discípulos estarem mais próximos significava que as pessoas que estavam ouvindo, as pessoas também não deveriam desenvolver em si essas qualidades. De certo que muitos que seguiam Jesus queriam apenas bênçãos, queriam apenas sinais e prodígios. Mas outros que seguiam Jesus queriam ouvir o Mestre. A mesma coisa nos dias de hoje, a igreja nos dias de hoje. Nós temos na igreja, nem todos que estão dentro da igreja estão ali para degustar do Mestre, para ouvir do Mestre. Nem todos que estão ali estão para aprender, para desenvolver a sua parte espiritual, a sua vida espiritual. Não. Alguns estão ali para ver sinais e prodígios. Então, o mesmo público de séculos atrás também temos nos dias de hoje, nas igrejas dos dias de hoje. Pessoas que querem apenas ver e ouvir sinais de prodígios. E não é assim. Não é dessa forma que Jesus deseja de nós. O que Deus quer é que todos nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Todos nós venhamos a desenvolver essas qualidades que Jesus
tem a nos ensinar. E é responsabilidade de todos, não só dos discípulos, não só dos líderes eclesiásticos. As multidões, nós vamos agora analisar a questão das multidões, né? Todos os crentes, agora são todos, não é só os discípulos ali, todos os crentes devem ter todas essas qualidades. Ou seja, não basta, do que nós lemos aqui em Mateus 5, do 1 ao 12, não basta desenvolver em mim somente algumas qualidades. Ou seja, não basta eu ser pobre de espírito e não ser manso. Pobre de espírito aqui no qual Jesus vai trabalhar, não é porque a palavra pobre de espírito é uma palavra que se tornou depreciativa, né? Ah, você é pobre de espírito, você é infeliz. Não. Esse pobre de espírito no qual Jesus aqui está tratando é a pessoa que deixa de ser dependente, deixa de ser autodependente. É a pessoa que agora depende totalmente da graça de Deus. Então, a pessoa que entende que por si só ela não consegue, que ela é pobre. Então, ela passa a depender da graça de Deus, passa a depender totalmente de Deus, porque sem Deus ela é pobre, cega e nu. É o que nós somos sem Deus. Então, o pobre de espírito no qual Jesus vai tratar é a pessoa que é totalmente dependente da graça de Deus. Então, não adianta eu entender que eu preciso dessa graça, mas se eu não exercito em mim a humildade, se eu não exercito em mim a mansidão. Então, entenda que todas as qualidades de um cristão devem ser desenvolvidas em sua vida, todas as bem-aventuranças. Então, todos nós temos que ter essas qualidades. Não basta termos apenas 4, temos apenas 3 bem desenvolvidas, temos apenas uma, temos apenas 7. Não, todos nós temos que ter todas as qualidades bem desenvolvidas. Por quê? Porque essas qualidades são comportamentos que devem se tornar alvo da vida cristã. É o nosso alvo. As bem-aventuranças não são dons. Jesus não vai trabalhar a questão de dom aqui. Você vai ver Paulo trabalhando a questão, fruto do Espírito, em Gálatas, Coríntios, sobre o Espírito Santo, os dons espirituais, ele dá a quem quer, quando quer, né? Mas aqui não. As bem-aventuranças não são dons, são ensinamentos, são qualidades, são padrões que Jesus deseja e exige de cada um de nós. Não fingidas. Aqui é bem interessante. Qualidades não fingidas. Pessoas que fingem ser humildes e não são. Pessoas que fingem ser mansas e não são. Pessoas que fingem buscar o reino de Deus, ter fome do reino de Deus, mas na verdade não tem fome nenhuma. É apenas falsidade, hipocrisia. Jesus vai combater isso. Mateus capítulo 5, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8, Jesus vai dizer, olha, não vos assemelheis, pois, a eles. Quem eles? Os hipócritas. Os camaradas que iam nas sinagogas, nas ruas e oravam em pé. Diziam, ó Senhor, Deus, eu sou isso, sou aquilo. Hipócritas. Pelo contrário, Jesus vai dizer o seguinte, olha, vai para o secreto, vai para o seu quarto, vai para um lugar íntimo seu e conversa com o Pai, que o Pai em secreto ele vai te ouvir. Então, essa hipocrisia, esse fingimento é que Jesus vai combater. É o que a Bíblia vai nos ensinar. Então, se temos que desenvolver essas qualidades, que sejam qualidades reais, qualidades verdadeiras. O apóstolo Paulo, Romanos 12, 2, vai dizer o quê? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com o padrão desse mundo. Não vos conformeis com aquilo que o mundo tem a oferecer a vocês, aquilo que o mundo tem que apresentar a vocês, mas renovem a mente de vocês em Cristo Jesus. Tenham uma mente renovada. Tenham algo diferente em vocês que o mundo não pode oferecer. As bem-aventuranças, essas qualidades bem desenvolvidas dentro de vocês.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 15, Pedro vai falar: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, vocês agora são filhos obedientes. Vocês não cometem mais os erros do passado, porque aquilo era o tempo da ignorância. Agora vocês são filhos e filhos obedientes. Olha, vocês têm que ser santos, no capítulo 15, como é santo aquele que chamou vocês. Versículo 15. Como é santo aquele que chamou vocês. Ou seja, tenham uma vida diferenciada. Tenham uma vida não fingida. Tenham uma vida verdadeira diante de Deus. Desenvolvam em você as qualidades que Deus nos ofereceu, que qualidade que Deus nos passou, que Deus nos ensinou por intermédio de Jesus Cristo. Quais as qualidades recomendadas? Quais as qualidades que Jesus recomenda a cada um de nós? Recomendou ao seu discípulo. Os bem-aventurados são os pobres, humildes de espírito, e aqueles que têm fome e sede de justiça. São uma das qualidades que Jesus tem a nos ensinar, e é bem interessante em relação a isso. Jesus aqui, ele demonstra a sua compaixão, ele demonstra o seu amor, mas em nenhum momento essas qualidades que são recomendadas a nós nos oferecem riquezas, nos oferece bens, nos oferece benefícios materiais, pelo contrário. Tá? Então, a busca por essa qualidade, muitas das vezes a gente busca a Deus, vai à igreja para buscar algo que Jesus não nos prometeu, Jesus não nos ofereceu. O Jesus ofereceu está lá nos primeiros versículos. Olha, são bem-aventurados, são felizes porque vocês são humildes de espírito, porque vocês têm fome e sede de justiça. Então são padrões de qualidades, são recomendações que Jesus vai nos ensinar, a mim e a você. Seja humilde, é uma recomendação que Jesus nos dá. Eu e você devemos ser humildes de espírito, como eu falei anteriormente. Eu e você, nós temos que ter sede e fome de justiça, de participar desse reino, de buscar a justiça de Deus, de ter contato com Deus, de buscar essa qualidade de vida, de padrão cristã, de ética e de moral cristã em Jesus Cristo. Então são as qualidades primordiais que Jesus deseja de cada um de nós, de mim e de você. Quais são as bênçãos prometidas, né? Quais são as bênçãos prometidas? Já dei um spoiler aqui. Quais são as bênçãos prometidas que Deus nos deu, dando continuidade à qualidade? São bênçãos materiais? São bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, elas vêm por misericórdia do Senhor, pela graça de Deus. Mas as bênçãos espirituais, aquilo que Deus deseja transformar dentro de nós, no nosso interior, no nosso âmago, é o que realmente Deus nos ofereceu. A mudança da nova criatura. E aqui, nós temos aqui a felicidade, nós temos a felicidade vazia, nós temos a felicidade, a verdadeira felicidade. A felicidade é aquela felicidade temporária. Vocês lembram da pergunta que eu fiz logo no início? Vale a pena qualquer coisa para ser feliz? Vale a pena você utilizar qualquer ferramenta, qualquer caminho, qualquer meio para ser feliz? Geralmente as felicidades, esse estado de felicidade é uma felicidade passageira. Muitas pessoas buscam alegria nas drogas, buscam alegria na prostituição, no sexo, buscam alegria no dinheiro, buscam alegria em bens materiais, autorrealização, enfim, o que for. Essas felicidades são felicidades temporárias, são felicidades que passam com o tempo, que vão passar. E aí quando é como um usuário de droga, ele usa a droga, enquanto ele está sob o efeito das drogas, ele fica louco, fica feliz, fica alegre. Mas quando esse efeito passa, ele volta à realidade e ele precisa de mais drogas para se sentir feliz.
ele precisa de mais drogas para poder satisfazer, para poder preencher aquele buraco que existe dentro dele. Assim também as bebidas, que é uma droga lícita, o cigarro e o que for. Então essa felicidade passageira momentânea é essa felicidade que o mundo tem a nos oferecer. Essa felicidade que nós devemos deixar com o velho, com a velha criatura. Segunda, felicidade vazia. Eu coloquei aqui, irmão, 2 Crônicas 2, 10 ao 11, mas na verdade é Eclesiastes, tá? Eu errei na digitação. É Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 ao versículo 11. Que felicidade vazia é essa? E Salomão ele vai descrever muito bem esse tipo de felicidade vazia. Salomão, um grande rei, um administrador, o rei mais rico que Israel, ou até mesmo que o mundo já conheceu, um camarada que tinha 700 mulheres e 300 concubinas, o cara tinha um apetite sexual, né? Monstro. Um camarada que tinha carros e cavalos, um camarada que tinha humanamente falando, o cara tinha tudo, tudo. Ele era sábio, ele escreveu mais de 3.000 provérbios, ele escreveu um grande escritor, e o cara tinha tudo, mas no final da vida ele vê que tudo isso é vaidade. Vaidade de vaidade, ou seja, vento de vento, tudo é passageiro. Nada disso vale a pena. E é uma felicidade vazia, que é outro tipo de felicidade que nós encontramos lá fora. E no livro de Eclesiastes 2, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 11, eu convido você a ler, ele vai dizer assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Ou seja, eu trabalhei e quando eu via a finalização do meu trabalho, eu me alegrei. Olha o que eu conquistei, olha onde eu cheguei. Versículo 11. Olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Trazendo para o dia de hoje, isso é muito comum no nosso meio, nós administramos muito mal o nosso tempo. Isso é até para mim. Administramos muito mal o nosso tempo. E às vezes nós nos prendemos ao trabalho a fim de trazer benefícios para a nossa casa, nossa família. E é algo normal, né? Melhorar de vida, crescer profissionalmente, ganhar dinheiro, isso é algo normal, não é pecado. Mas entenda que quando nós desprendemos a nossa atenção daquilo que realmente merece atenção, que quando nós galgamos, conseguimos chegar no objetivo que nós queríamos chegar, nós percebemos que não é bem aquilo. Fui pelo caminho errado, fiz as escolhas erradas. Tudo isso aqui é vaidade. De nada adianta. Então a felicidade vazia é uma felicidade que, assim como a felicidade no ponto 1, ela é uma felicidade que não nos satisfaz. Você alcança o seu objetivo, você chega no alvo, mas não satisfaz. E o que nos satisfaz? O que preenche o item 1 e o item 2? O que preenche de fato a nossa felicidade? A verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é aquela felicidade que está em Cristo Jesus. É a felicidade que somente Ele pode nos dar. As bem-aventuranças ou a alegria, a felicidade que Jesus, isso sim, nos prometeu, quando nós desenvolvemos essas qualidades em nós, nós nos tornamos felizes. Independente da situação que venha acontecer comigo e com você, pode vir o desemprego, pode vir a morte, pode vir a doença, pode vir a dor,
mas nós estamos alicerçados em Cristo Jesus. Podemos sentir tristeza? Sim. Você pode ficar triste? Sim. Você pode ficar abatido? Também sim, porque nós somos humanos. Eu, você, nós somos de carne e osso. Nós sentimos dores internas e externas. Mas o fato de estar abatido não significa estar caído. Não significa estar derrotado. Não significa ter chegado ao fim. O fato de estar abatido significa que Deus está suportando você e Deus vai levantar você. Deus vai dar suporte, vai dar força a você. Então a verdadeira felicidade é entender que Jesus é o nosso apoio, que Jesus está conosco, que Jesus é o nosso amigo, que independente das circunstâncias, seja no momento de dor ou no momento de felicidade, Jesus sempre estará conosco. Essas são as bênçãos prometidas por Jesus. Bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar, tá? O mundo não pode nos oferecer, o seu esposo não pode oferecer, a sua esposa não pode oferecer, seus filhos não podem oferecer, o seu dinheiro não pode oferecer. Somente Deus pode oferecer as bem-aventuranças. Somente Deus, como eu falei, pode oferecer a verdadeira felicidade. Bem-aventurança é um estado que Deus deseja que seu povo desfrute. Querido, Deus deseja que eu e você venhamos desfrutar da sua felicidade. Deus deseja que eu e você venhamos desfrutar das bem-aventuranças que Ele tem a nos oferecer. E Ele não mede esforços para isso. Tanto que Ele enviou Jesus para morrer por nós. Ele enviou Jesus para ser crucificado naquela cruz, para que Jesus, através dele, Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e a vida, que através dele nós venhamos alcançar a verdadeira felicidade. Bem-aventurança não depende das circunstâncias. Como eu falei, não depende de você ter dinheiro, não depende de você ter poder, riqueza, não depende de você estar bem. A bem-aventurança depende de Cristo, depende do teu estado de relacionamento com Jesus, tá? Então as bem-aventuranças não dependem das circunstâncias da vida. Qual o estado que você se encontra hoje? Talvez um estado depressivo, talvez você esteja doente, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja passando por alguma dificuldade financeira, emocional, de saúde, eu não sei. Mas entenda que você é bem-aventurado. Bem-aventurado é relacionada com a obediência à palavra de Deus. Sejamos obedientes à palavra do Senhor, seguidores de Cristo e discípulos. Se somos discípulos, somos obedientes à sua palavra. O que é o reino? É um reino eterno, é um reino espiritual, é um reino contemporâneo, é um reino dinâmico, não é um reino estático, não é um reino parado, é um reino que está em movimentação. Então, Salmo 145, 13, o texto vai dizer assim, eu estou pausando, tá, irmãos, para poder abrir os textos aqui. O salmista vai dizer o seguinte, 145, 13. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura para sempre, ou todas as gerações. O reino de Jesus, o reino de Deus, não é um reino que se limita aqui na terra. É um reino eterno, é um reino que se estende, é um reino que se iniciou com a vinda de Jesus aqui na terra, é um reino que terá o seu fim na segunda vinda de Jesus e dará continuidade na eternidade. Jesus disse aos seus discípulos, na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, Jesus tem preparado moradas para nós no reino do Pai. Então nós estamos participando do reino de Deus aqui na terra, porém esse reino ele será estendido eternamente na glória
com o Senhor, porque o reino de Deus, ele é um reino eterno, ele é um reino que não tem fim, tá? E é esse reino que nós, que eu e você fazemos parte. É um reino espiritual, é um reino, não é um reino terreno, não é um reino humano, não é um reino que se estende a um espaço territorial. João capítulo 18, 36, Jesus é questionado: aonde está o teu reino? Ele vai dizer: olha, meu reino não está aqui, também não está ali. Tá? Meu reino é um reino espiritual, é um reino do meu Pai, é um reino que não pertence a este mundo. Ou seja, é um reino que não está preso a fronteiras. O reino de Deus, que é o verdadeiro reino onde nós fazemos parte, é um reino espiritual. É um reino contemporâneo. Lucas capítulo 17, versículo 20, versículo 21. Convido você a abrir o texto. Dando continuidade ao reino espiritual. Jesus vai dizer assim, vamos no 20. O 20 é melhor, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, dando seguimento ao reino espiritual, ele é um reino que está dentro de mim, está dentro de você, e nós somos participantes desse reino, e nós entraremos no reino espiritual, no reino eterno, na glória, quando Jesus vier nos buscar, ou quando nós morrermos, deixarmos esse mundo e formos para a glória. Então, nós fazemos parte do reino espiritual, nós faremos parte do reino eterno, nós fazemos parte do reino contemporâneo, e normalmente nós fazemos parte do reino dinâmico, que é o reino de Deus que está em movimentação, ele não é estático, ele não é parado, ele está se movimentando, o Espírito Santo está trabalhando, a igreja está trabalhando, então ele é um reino dinâmico. A aplicação, para você, que você entendeu, como é bom saber que quando a nossa vida terrestre termina, ouviremos a voz do rei: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você se anima com essa esperança? O reino espiritual, o reino eterno de Deus? Então, todos nós temos a esperança, a fé, que quando chegarmos diante de Deus, Jesus vai dizer, olha, bem-vindo, bendito de meu Pai. Olha, vem cá, eu quero dar um abraço em vocês, sejam bem-vindos, entrem aqui. Tá? Eu preparei as suas moradas e vocês vão ficar aqui comigo eternamente, porque esse reino não tem fim, um reino que não há dor, que não há sofrimento, que há trabalho, como diz nosso pastor, há muito trabalho nesse reino, né? Mas as mazelas da vida, do mundo, já não existirão mais. Então é este reino que nós fazemos parte e faremos parte, o reino eterno e espiritual. Conclusão, depois de ter feito um estudo introdutório das bem-aventuranças, na próxima semana nós vamos estudar essas bem-aventuranças de forma mais individual. Nós vamos esmiuçar mais essas bem-aventuranças. Estudamos de uma forma mais sintética, mas vamos estudar de forma mais analítica no próximo estudo. O importante, querido, é que você entenda, que eu e você, nós entendamos que para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte do corpo de Cristo, nós temos que desenvolver em nós todas as qualidades que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Essas qualidades que foram desenvolvidas pelos discípulos, apóstolos, essas qualidades que foram desenvolvidas pelos primeiros cristãos, a igreja primitiva, essa qualidade que foi desenvolvida ao longo dos séculos, ao longo dos anos, até a igreja de hoje, a igreja contemporânea. E são essas qualidades que eu e você devemos desenvolver. Todas as qualidades, não somente uma, não somente duas, como falamos anteriormente. Todas as qualidades, todos os requisitos, todos os padrões que Jesus exigiu de nós devem ser desenvolvidos. Se somos novas criaturas, entendemos que nós devemos desenvolver as qualidades que Jesus nos ensinou.
para que tenhamos um relacionamento ético, um relacionamento moral, não só com Deus, mas com o nosso próximo, porque o Evangelho é isso. Sermão do Monte, Jesus vai tratar o relacionamento vertical, mas também o relacionamento horizontal. De mim com o meu irmão, do meu irmão com o outro irmão. E sempre assim. Então não basta ter um relacionamento saudável com Deus, embora Jesus vai dizer assim, ó, o novo mandamento vos dou, que é o quê? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Vertical. Também ame o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos se resume toda a lei. Então Jesus ele pega o decálogo, ele pega a lei, que vai tratar isso também, e vai fazer o quê? Sintetizar, comprimir em dois mandamentos. Olha, ame ao Senhor teu Deus e ame também ao teu próximo. Então o Sermão do Monte, quando ele vai tratar essa questão do relacionamento ético, moral, o critério moral do cristão, como devemos agir, o que devemos ser sal e luz, ou seja, nós devemos salgar, devemos dar gosto na vida do outro, nós devemos iluminar a vida do outro, ou seja, nós temos um papel importante aqui nesse mundo. Nós não estamos somente de passagem por este mundo. Nós temos um papel crucial neste mundo, que é dar continuidade à Igreja do Senhor, que é ser a Igreja de Deus aqui na terra, que é levar a luz, que é salgar, que é dar gosto à vida das pessoas, que é ser usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, é desenvolver em nós as qualidades, os padrões que Jesus exigiu e exige de cada um de nós. Que possamos ter um entendimento qual o padrão que você, que eu, que nós como igreja estamos seguindo. Qual o caráter cristão que estamos desenvolvendo na nossa caminhada da fé. Queridos irmãos, quero agradecer essa oportunidade por ter aprendido com vocês, porque ao tempo que eu estudo, eu também sou aluno, né? Eu estudo, eu leio para poder aplicar e eu também me torno aluno, porque eu também trago a lição para mim. O principal disso é você trazer a lição para você. Então, quero agradecer a Deus. Veja esse vídeo e que possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Tenha um ótimo final de semana, um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.